A paz do Senhor, tudo bem? Pastor Divino Silva falando aqui ao vivo, diretamente do Instituto Vida. Vamos estar falando hoje sobre Jerusalém como campo missiológico, ou seja, o que é Jerusalém como campo de missões, missões locais. E vamos fazer base hoje do nosso livro Capelania, a prática do amor ao próximo, e também página de número 111, e vamos falar um pouquinho sobre missiologia, conceitos elementares de missiologia. Vamos estar falando sobre estas áreas voltada ao discipulado, a visitas, a evangelismo e missões locais. Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo 16, Jesus apresenta-se aos seus discípulos na Galileia. E agora, quando você vai observar que é no verso de número 19, Jesus fala assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que lê assim: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está certa a leitura. É assim, ó: batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, porque são períodos distintos e também manifestações, tanto a atuação do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo, apesar de que a Bíblia não narra o nome Trindade. Na Bíblia inteira, os 31.173 versículos, não narra o nome Trindade, mas você encontra aí nas páginas doutrinárias esse sentido bíblico e doutrinário. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ponto. Amém. E nós vamos observar, já quero falar um pouquinho aqui no livro da Capelania, página de número 111, aqui é uma síntese sistemática sobre a questão dos confins da terra, de Jerusalém aos confins da terra. O texto que enfatiza missões transculturais e também traz um termo específico sobre cada área: Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra, que se refere a Atos, capítulo de número 1, versículo 8, diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo. Ou então, é a partir do momento que o Espírito Santo manifesta-se. Então, recebereis virtude do Espírito Santo, ou seja, valor real. Nós estamos falando ao vivo aqui com você. Primeiro, retornar a Jerusalém, uma vez que estavam na Galileia, deveriam retornar à capital, Jerusalém, lugar onde tantas vezes haviam visto Jesus ministrando a mensagem do reino de Deus e também aonde finalmente sofreu, foi sepultado e ressuscitou. Ali os seus discípulos seriam revestidos de poder. Na dita Jerusalém, a qual Jesus foi crucificado, foi morto, sepultado e ressuscitou. E desde aquele momento, os discípulos passariam a ser testemunhas. Vamos entender sobre essa questão de testemunha. Seria o foco principal da mensagem de Cristo, seriam os discípulos, ao ato que deveriam testemunhar. É o mesmo ato lá da ceia de 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, quando Paulo chega a dizer o seguinte: que eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão, depois o cálice, todo aquele enredo teológico ali. Mas o que faz-se valer é a testemunha da morte e ressurreição de Jesus até que venha. Essa palavra testemunha, ela vai aparecer 13 vezes nos fatos, como testemunhas. E agora o apóstolo sabia que Jesus era o Messias. É o Messias, já está comprovado que ele é o Messias. Então não há mais nenhuma dúvida. Todas as escrituras se resumem e se concluem ali nele. Então, da profecia ao Redentor da humanidade. Também podia dar testemunho de uma promessa de voltar. Aí você também deve ler João, capítulo de número 14. Como testemunhas, os discípulos foram o primeiro a ter esta testemunha. Os discípulos foram os primeiros a ter essa testemunha.
ou ser esse testemunha, ou testemunhar, ou trazer outros discípulos a crer nessa palavra e passar também a ser testemunhas. Porém, testemunha ocular somente aquele grupo de pessoas que são os discípulos. Agora eles vão falar sobre a evidência visível entre o Senhor crucificado, ressuscitado e ascendido, que são o padrão doutrinário. Inclusive é esse aspecto, e é neste aspecto que a pessoa deve perguntar ao batizando: você crê? Aí você tem que falar também sobre o Cristo ascendido. E o mundo também deveria ver esta mensagem transformadora, o qual, por meio do testemunho deles, poderiam chegar a acreditar, que está em João, capítulo de número 1, o verso 12. É lógico que essa aula ela vai ser dividida em pelo menos 7 períodos. Nós falamos somente aqui na página 11. Agora, usando aqui conceitos elementares de missiologia, pelo Dr. Iron Gonçalves Pereira, vamos falar um pouquinho aqui sobre a composição teológica de Mateus, capítulo de número 28, os versos 18 ao 20. Lembrando que nós vamos fazer mais 6 aulas só nesse aspecto missiológico. Hoje é só uma abertura. Como visto até aqui, todo o evangelho registrado por Mateus foi cuidadosamente planejado para atingir todos os seus objetivos. Vamos lá? Tanto em Jerusalém, o texto fala, não é em Jerusalém, é tanto em Jerusalém. Podemos dizer também a partir de Jerusalém. Ou então havia esse aspecto de enredo teológico, foi cuidadosamente planejado. Aí esses 3 últimos versículos que nós lemos aqui, que é o versículo de número 18, 19 e 20, por exemplo, o versículo 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou então, já haveria ali uma concretização sobre a questão do Messias, do Filho de Deus. Inclusive, João, a biografia que é escrita, ele descreve Jesus como o Filho de Deus. Para isso, uma estrutura cuidadosa foi montada a fim de resumir toda a mensagem do Evangelho neste ponto. Toda a mensagem do Evangelho, principalmente ali o Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, porque no Evangelho de Mateus é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e você vai compreender esse aspecto sobre missiologia. Então, a chamada dos discípulos e o ato de Jesus aparecer na Galileia trazia aos discípulos um caráter, uma responsabilidade. Então, alguém que possa dizer, sou cristão, alguém que possa dizer, sou teólogo, e ele não é um autêntico missionário, ele não conheceu de fato a Cristo, precisa conhecer a Cristo. E tanto esse campo de mensagens, de pregações, de louvor, como da área da capelania, é importante a pessoa ter o caráter do verdadeiro missionário e, nesse aspecto, missões locais. Não dá tempo para muitas coisas, porque nosso vídeo pode ficar aqui bem extenso, nossa aula aqui ao vivo com você, mas daqui a pouquinho a gente já volta com o nosso segundo tópico dessa aula sobre Jerusalém como campo de missões locais. Abraços, Pastor Divino Silva, Instituto Vida, valorizando a vida e o saber. Tudo de bom para você.